Rezemos agora a oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Dando prosseguimento ao nosso último encontro, continuaremos a ver hoje a missa parte por parte, porque é muito importante nós termos conhecimento do que estamos celebrando a cada momento da missa. No nosso último encontro, vimos as duas primeiras partes da missa, os ritos iniciais e a liturgia da palavra. Hoje veremos as duas últimas partes da missa, a liturgia eucarística e os ritos finais. A terceira parte da missa, a liturgia eucarística, é a mais importante das 4 partes, quando atingimos o ponto alto da celebração. No decorrer desta liturgia, a Igreja irá tornar presente o sacrifício que Cristo fez para a nossa salvação. Não se trata de outro sacrifício, mas sim de trazer à nossa realidade a salvação que Deus nos deu. Durante esta parte da missa, a Igreja eleva ao Pai por Cristo sua oferta, e Cristo dá-se como oferta por nós ao Pai, trazendo-nos graça e bênçãos para as nossas vidas. Na liturgia eucarística temos a procissão das ofertas, a oração de oferenda, o convite à oração, a oração sobre as oferendas, a oração eucarística e o rito da comunhão. A liturgia eucarística se inicia com a procissão das ofertas. Muitos cristãos não sabem que, além do pão e do vinho, estamos também levando para o altar, naquela procissão, as nossas intenções, as nossas súplicas, o nosso trabalho, enfim, a nossa vida. Tudo para ser oferecido a Deus. Neste momento em que o sacerdote está oferecendo o pão e o vinho, frutos da terra e do trabalho do homem, é o momento em que podemos aproveitar para apresentar novamente a Deus os nossos pedidos, a nossa vida. Mas também é o momento de agradecer. Esta parte da missa é uma apresentação dos dons que serão ofertados junto com o Cristo durante a consagração. O pão e o vinho foram os elementos utilizados por Cristo na última ceia, mas eles possuem todo um significado especial. O pão e o vinho representam a vida do homem, o que ele é, uma vez que ninguém vive sem comer nem beber. Representam também o que o homem faz, pois ninguém vai à roça colher pão, nem à fonte buscar vinho. Durante a apresentação das oferendas, o sacerdote mergulha algumas gotas de água no vinho. Por que isso? Sabemos que no tempo de Jesus, os judeus bebiam vinho diluído em um pouco de água, e certamente Cristo também devia fazê-lo, pois era verdadeiramente homem. Por outro lado,
A água, quando misturada ao vinho, ela adquire a cor e o sabor deste. Ora, as gotas de água representam a humanidade que se transforma quando diluída em Cristo. Assim, quando na missa não há cântico neste momento, após o padre apresentar ao Pai a hóstia, como também após a apresentação do vinho, ele diz: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão ou então pelo vinho. E ao final nós devemos responder: bendito seja Deus para sempre. Logo após, quando o sacerdote está lavando as mãos, ele está pedindo perdão pelos seus pecados e pelos pecados de todo o povo de Deus. E ele diz: lavai-me, Senhor, de todos os meus pecados e purificai-me das minhas culpas. Ora, o sacerdote convida toda a assembleia a unir suas orações à ação de graças do sacerdote. Com isso, vai se adentrando mais e mais no momento mais importante da missa. A missa é como subir uma montanha, e neste instante nós estamos quase chegando no cume. E o sacerdote vai dizer: orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E nós respondemos: receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Logo a seguir, o sacerdote reza a oração pelas oferendas, e todo o povo vai responder com um amém fervoroso. Esta é a segunda oração regulada no missal para a missa do dia. O ofertório é, portanto, um momento de profundo significado espiritual, onde a Igreja se une a Cristo na oferta de si mesma ao Pai e nos prepara para o banquete do Senhor. Acabado o ofertório, começa a oração eucarística. O sentido desta oração é que toda a Assembleia dos Fiéis se una a Cristo na proclamação das maravilhas de Deus e na oblação do sacrifício. A oração eucarística exige que todos a escutem com reverência e em silêncio. Esta oração é composta pelo prefácio, o Santo, 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 a consagração e a doxologia final. Logo após a oração das oferendas, o sacerdote vai rezar o prefácio, isto é, aquilo que antecede o momento mais importante da missa, onde são aclamadas as maravilhas de Deus e realizadas por Cristo. Há diversos prefácios no missal que estão todos regulados pela Igreja, para os diversos tempos litúrgicos, para Nossa Senhora, para os santos e para as missas votivas. O prefácio termina com a primeira grande aclamação da Assembleia a Deus Pai em Jesus Cristo, o Santo, Santo, Santo. É o momento em que nós proclamamos Jesus, o Santo dos Santos, e clamamos a presença dos anjos de Deus, dos santos, de toda a Igreja triunfante. A Igreja que está no céu, junto com Maria Santíssima, participa daquela Santa Missa. Isto significa que todos os anjos e santos do céu, junto com Nossa Senhora, descem e se colocam junto ao altar,
numa unidade com a Assembleia, para proclamar Jesus o mais santo de todos os santos. Esta é a segunda oração que, quando cantada, tem que ser na integralidade de sua forma original. Nada pode ser retirado, nada pode ser acrescido nem modificado. Depois dessa grande proclamação, aí sim chegamos ao cume da montanha, ao cume da Santa Missa, a consagração. O sacerdote tem as fórmulas que deve seguir no missal nas diversas orações eucarísticas. O sacerdote irá consagrar o pão e o vinho. Mas embora nós tenhamos o costume de dizer que quando a hóstia é apresentada é a consagração do corpo, e que quando o vinho é levantado é a consagração do sangue de Cristo, é importante que se entenda que na hóstia consagrada tem-se corpo e sangue, e no vinho consagrado tem-se corpo e sangue. É o Cristo por inteiro. O nome correto desse momento, mais que consagração, é transubstanciação, porque muda a substância. Já não é mais vinho, embora pareça vinho, porque temos os acidentes, o cheiro e o gosto permanecem, mas já não é mais vinho. A substância mudou para o sangue de Cristo. A hóstia já não é mais pão, embora pareça pão, tem o gosto de pão e o cheiro de pão, que são os acidentes, mas a substância mudou, passou a ser o corpo de Cristo. Por isso, é muito importante o que se realiza aqui. Nessa ocasião, é o sacrifício de Cristo Jesus. Poucas pessoas sabem disso. Naquele momento em que o sacerdote levanta a hóstia e o cálice com vinho, ele, Jesus, é crucificado por nós mais uma vez. Não há derramamento de sangue na cruz. É um sacrifício incruento, mas é o sacrifício de Cristo. A missa vai voltar a se transformar no Monte Calvário, onde Jesus é crucificado por nós. Por isso, em todas as igrejas, em cada celebração eucarística, tem que ter um crucifixo. Se não há um crucifixo grande ao lado do altar, há um em cima do altar, voltado para o centro do altar, local do sacrifício. Logo depois deste momento mais importante, a gente vai começando a descer a montanha. Então, o sacerdote reza as diversas orações, reza pelo oferecimento do sacrifício vivo de Cristo, pela unidade dos cristãos, pelo Papa, pelos bispos e todo o clero, pelos defuntos e por nós, até chegar na doxologia. A doxologia final é o momento em que o sacerdote toma a patena com a hóstia consagrada e o cálice com o vinho consagrado, e exprimindo a glorificação de Deus, ele reza: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Temos que entender que é Cristo rezando, é Cristo que se oferece ao Pai naquele momento. Ele foi crucificado e está se oferecendo ao Pai. Por isso, a doxologia final é rezada somente pelo sacerdote,
que está ali na pessoa de Cristo. E nós, somente no final, respondemos com um caloroso amém. A oração eucarística que acabamos de comentar representa a dimensão vertical da missa, em que nos unimos plenamente a Deus em Cristo. Após alcançarmos a comunhão com Deus Pai, o desenvolvimento natural dos fatos é o nosso encontro com os irmãos, uma vez que Cristo é o único e é tudo em todos. Assim, o rito da comunhão é o momento horizontal da missa, quando entramos em comunhão com os irmãos. Mas tem também esse momento o intuito de preparar-nos ao banquete eucarístico. O rito da comunhão tem também uma sequência a seguir, que é a seguinte: o Pai Nosso, a oração de libertação, a oração pela paz, o Cordeiro de Deus, a comunhão e a oração depois da comunhão. A oração do Pai Nosso é o desfecho natural da oração eucarística. Uma vez que unidos a Cristo e por Ele reconciliados com Deus, nada mais oportuno do que dizer Pai Nosso. Quando o sacerdote nos convida a rezar com Cristo, ali crucificado por nós, naquela Santa Missa, a oração que Ele nos ensinou. Esta é a terceira oração da missa que, quando cantada, não pode apresentar qualquer alteração em seu texto original, como já falamos nas outras duas, o Glória e o Santo, Santo, Santo. Nada pode ser retirado, nada pode ser acrescido, nada pode ser modificado. Se cantado de forma diferente, ao final do cântico, temos que rezar a oração do Pai Nosso na íntegra. Ao final do Pai Nosso, na missa, nós não dizemos amém, porque o sacerdote irá continuar logo a seguir com o último pensamento desta oração. E a isto nós chamamos de embolismo. Aqui é o único momento em que rezamos o Pai Nosso e não dizemos amém. E a continuação da oração do Pai Nosso é uma oração de libertação, onde o sacerdote retoma a última frase do Pai Nosso, mas livrai-nos do mal, e a desenvolve, pedindo mais uma vez que fiquemos livres dos pecados e dos perigos. Ele vai dizer: livrai-nos, Senhor, de todos os males, livrai-nos, Senhor, de todos os pecados, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo Salvador. Esta oração deve ser rezada apenas pelo sacerdote. A comunidade escuta e ao final responde: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Logo depois, o sacerdote reza pela paz. Aqui, mais uma vez, é pedido a Cristo que não olhe para os nossos pecados, mas nos dê a paz e a unidade. O sacerdote vai dizer: Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis para os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Esta oração também é feita somente pelo sacerdote.
A Assembleia só responde no final. Amém. Após essas orações, o sacerdote vai passar a preparar a comunhão e a Assembleia irá cantar ou rezar: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Nesta oração, é Cristo, o Cordeiro, que está se dando a nós, nos purificando espiritualmente, reconhecendo nossas falhas e pecados e abrindo os nossos corações para o dom da graça divina. Por isso, nós pedimos que tenha piedade de nós. E enquanto todos rezam o Cordeiro de Deus, o sacerdote parte a hóstia magna e coloca um pequeno fragmento da hóstia no cálice, para significar a unidade do corpo e do sangue do Senhor na obra da salvação, ou seja, do corpo vivente e glorioso de Cristo Jesus. E a seguir, elevando a hóstia sobre o cálice, o sacerdote diz: Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós respondemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Podemos receber a comunhão de acordo com a Igreja nas seguintes posições: na mão, diretamente na boca ou de joelhos. Quando a comunhão é recebida na mão, deve-se colocar a mão direita por baixo da mão esquerda, para depois poder pegar a hóstia com os dedos da mão direita e levar à boca. Deve-se, todavia, tomar cuidado para não ficar nenhuma partícula na mão. Caso tenha alguma partícula, devemos pegá-la e consumi-la. O cântico da comunhão deveria sempre começar enquanto o sacerdote está comungando e terminar quando a última pessoa comunga, de modo a permitir o silêncio e o recolhimento devidos. Aqueles que por um motivo ou outro não comungam, por não se encontrarem devidamente preparados em estado de graça santificante, é importante que façam deste momento também um momento de encontro com o Cristo, no que chamamos de comunhão espiritual. E podem rezar a oração de Santo Afonso de Ligório para a comunhão espiritual. Esta oração encontra-se na internet. Para que Cristo venha também fazer parte da gente espiritualmente. Não o recebemos corporalmente, mas estaremos o recebendo espiritualmente. Logo depois da comunhão, o sacerdote vai fazer a oração final. Novamente, ele vai dizer: oremos. Essa é a terceira oração regulada no missal para a missa do dia. Ele vai dar graças a Deus por nos ter alimentado com o corpo e o sangue de Cristo, embora sem mérito algum nosso. Os ritos finais compõem a quarta e última parte da missa. O sacerdote se dirige para a cátedra. A missa começou na cátedra com o sinal da cruz e o acolhimento, e termina na cátedra com o sinal da cruz e o envio para a missão. Nos ritos finais, há também uma sequência a seguir: a vivência, os avisos, a bênção final, a despedida e o canto final. Esta parte da missa, a vivência, não está prevista no rito da missa,
mas a Arquidiocese do Rio de Janeiro a coloca como forma de ajudar os fiéis a vivenciarem durante a semana o que foi celebrado naquela missa. Em geral, nas paróquias, todos se sentam para os avisos, que não devem ser longos. É o momento no qual se comunica à Assembleia alguma atividade que acontecerá na paróquia. Esse momento não é obrigatório, porém, na prática, torna-se um bom espaço para desenvolver a comunicação entre as pessoas, comunidades e pastorais. Quando a mão do sacerdote, ao nos abençoar, se estende sobre nós na bênção final, inclinamo-nos e guardamos uns instantes de silêncio, porque sabemos que é o dedo de Deus, o dedo do amor de Deus, que chega um pouco mais perto de nossa vida, porque sabemos que nosso destino está nas mãos de quem agora nos deseja felicidade. E é o único que tem o poder não somente de nos desejar felicidade, mas também de concedê-la. Neste momento da bênção final, todos ficam de pé e o sacerdote dá a bênção, que pode ser simples. Ele diz: "O Senhor esteja convosco." Nós respondemos: "Ele está no meio de nós." Ele continua: "E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre." E nós respondemos: "Amém." Ou essa bênção pode ser solene, mais longa, sendo enriquecida e expressando uma oração sobre o povo. Durante a bênção final, devemos estar com a cabeça inclinada em sinal de grande respeito e também adoração diante do Santíssimo Sacramento. E aí chegamos ao final da missa com as palavras do sacerdote: "Ide em paz e glorificai o Senhor com vossa vida." E nós respondemos: "Graças a Deus." Neste momento em que acabamos de ser alimentados pelo pão da palavra e pelo pão da Eucaristia, todos somos enviados para a missão, para evangelizar, para proclamar a palavra de Deus com a vida, através das nossas atitudes e com a pregação. Após a bênção e despedida, o sacerdote beija novamente o altar, como o primeiro gesto que fez nos ritos iniciais. Faz uma referência, uma vênia para o altar. Então, o sacerdote e os demais ministros se retiram. A procissão de saída nos lembra Cristo saindo com o povo para a missão. O canto final tem como função lembrar o povo que a Santa Missa terminou, mas a missão se inicia agora. Nossa missão após a Santa Missa é levarmos a palavra de Deus e sermos instrumentos de Cristo para com todos. Terminada a missa, o altar deixa de ser o local mais importante da igreja, retornando essa importância para o sacrário, onde Cristo está guardado em forma de viático. Agora, então, que nós acabamos com essa apresentação da segunda parte da Santa Missa, então vamos para a nossa sala de reuniões para conversarmos um pouco sobre o que acabamos de ouvir.